Ora viva, sintam-se todos cumprimentados no programa Sem Tabus. Mais uma vez, boa noite a todos, amigos, irmãos que nos assistem de vários cantos. Hoje teremos um tema muito especial que é Mulheres segundo o Coração de Deus. Aqui é o apresentador Silva Langa, que é o apresentador do programa Sem Tabu Espiritual, e teremos a honra de receber um convidado especial, José Luís, ele que vai nos dar entendimento deste tema muito importante no seio do cristianismo. E para tal, nós vamos iniciar na leitura de um verso bíblico que se encontra exatamente no livro de 1 de Timóteo, capítulos 2, versículos 9, que diz o seguinte, e o título é Os Deveres das Mulheres. Versículos 9 diz o seguinte, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Bem, aqui termino e creio que durante o nosso tema vão entender melhor do que exatamente se trata. Que Deus abençoe a ti e agradecer ao José Luís por ter aceito o nosso convite, nosso programa Sem Tabu Espiritual. É sempre uma honra receber aqui nossos estudos. Deus abençoe, eis a palavra para ti agora. Certo, muito obrigado pelo espaço concedido mais uma vez nessa noite do tema Sem Tabus Programa Sem Espiritual. Tabus, exato. Pois, nós iremos ter este tema tão maravilhoso que aparenta ser polêmico, mas não é. Contudo, nós teremos o entendimento na luz da Bíblia e no espírito de profecia, aquilo que nos é apresentado quanto a essa questão das mulheres, ou seja, mulher segundo o coração de Deus. Nós iremos aqui apresentar o tema e todos irão acompanhar através dos slides, como sempre, para que possam ver aquilo que está escrito, para que possam de alguma forma, do mesmo modo, ver aquilo que nós apresentamos do outro lado, não é? Certo. E nós dessa forma estamos começando. O tema está aqui. Então, mulheres segundo o coração de Deus. Antes, quero agradecer pelo tema que primeiramente apresentou, ou seja, o verso que ele apresentou que está no 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 a 10. Não é? E aqui Paulo que dá uma exortação muito importante para as mulheres, não é? Por isso que nós temos aí o tema Mulher segundo o coração de Deus. Aqui Paulo diz o seguinte: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Como mulheres que afirmam servir a Deus, na verdade, devem ter essas características, decência, modéstia. Não é? É claro que não temos vestuário tal de que, por exemplo, deve ser fato, isto, mas aqui nos apresenta que as pessoas devem vestir de uma forma modesta, decência. Não é? Então, mulher segundo o coração de Deus, porque às vezes as mulheres têm dito, por que sempre as mulheres? Na verdade, nós podemos ver que mulher não tem nada contra diante de Deus, mas nós podemos ver que a mulher, na verdade, diante do homem é algo muito especial, assim como também para Deus. Por isso nós temos aí mulher segundo o coração de Deus. Como podem ou devem se apresentar, não é? Então, uma mensagem às mulheres fiéis. As mulheres são fiéis, essa mensagem é para elas. Aquelas que querem crescer na graça, que querem saber das verdades bíblicas para este tempo. Como sendo mulheres fiéis, como elas devem apresentar-se diante de Deus. Por isso temos ali um escritor que diz, o George Orwell, diz: em tempos de engano universal, dizer a verdade torna-se um ato revolucionário. Certo. Nós podemos, isso não se discute. Na verdade, tem sido assim mesmo. Em tempos de engano universal, dizer mesmo a verdade, e uma das verdades como essa, apresentar uma mensagem muito mais para as mulheres a respeito do vestuário, tem sido, na verdade, o ato revolucionário. Mas há todas as mulheres que estão aptas a receber essas mensagens
vindas de Deus, sendo elas fiéis, elas irão aceitar. Dizer a verdade sobre vestuário hoje é uma loucura para muitas mulheres, mas a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Certo. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Nós encontramos isso em 1 Coríntios 1, versículos 19 a 20. Ok. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Nós podemos ver aqui a renúncia, onde Jesus na verdade diz: todo aquele que quer segui-lo deve renunciar, deve negar-se a si mesmo, deixar o eu e na verdade fazer que seguir, ou seja, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo como exemplo, o modelo nosso. E por isso que nós temos aí os caminhos, e aí por isso ele nos exorta no capítulo 7 de Mateus, versículo 13, dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Sempre tem sido a maioria que vai para a esquerda, pelo caminho errado, na verdade, e largo, e não o caminho estreito que nos leva à salvação. A nossa vontade com a vontade de Deus, em algum ponto, vão bater de forma violenta. Ou permitiremos que Ele faça as coisas do seu jeito, ou escolhemos nosso próprio caminho. Por isso, Filipenses capítulo 2, versículo 3, poderemos ler mais logo esse versículo que diz, continuamos: existe uma causa por trás desse conflito. O eu está dominando. Algumas pessoas dizem: não vou usar esse vestuário por causa disso, por causa daquilo. Mas essa desculpa não é a verdadeira razão. Há um problema por trás dessa falta de compromisso. Deus pede algo que o eu não esteja disposto a abandonar. Existe algo que eles amam mais do que o próprio Deus. Existe uma intenção, existe uma tendência, existe algo na verdade que as pessoas amam. Podemos ver ali no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 189, que diz: foi-me apontado o antigo povo de Deus e pude comparar seu vestuário com a moda destes últimos dias. Que diferença, que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. Nestes últimos dias, as modas são imodestas e indecentes. Lembre-se bem do que nós lemos no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 10. Exatamente. Que a mulher deve vestir-se de uma forma decente e modesta. Mas aí nos diz que nesses últimos dias, onde um povo peculiar, na verdade, aguarda a breve volta de Jesus, num tempo de engano universal, nesses últimos dias, as modas são imodestas e indecentes. Isso não se nega. Isso nós podemos ver não só fora no mundo, mas aonde? Dentro da igreja. Podemos ver essas coisas acontecendo. Por isso conheço uma frase também que diz: temos muito a temer de dentro do que de fora. Quando eu vejo aqueles de nossa fé se tornando mundanos, meu coração se entristece. Sua falta de semelhança com Cristo é evidente para todos. O Senhor é desolado por sua conformidade com as modas deste século degenerado. Exibição exterior é contraditório com a nossa profissão de fé. Rogo a minhas irmãs para se proteger contra a tendência de se vestir de acordo com as exigências da moda. Escreve-nos Angel White, Review and Halt,
17 de novembro de 1904, que na verdade ela entristeceu-se por ver essas coisas acontecendo no mundo exterior, mas muito mais dentro da igreja. Por isso ela diz que eu rogo às minhas irmãs para que possam, na verdade, proteger-se ou afastar-se deste mal. A Bíblia proíbe ostentação nos vestidos, cores berrantes, profusa, tudo que tenha como objetivo chamar a atenção para a pessoa ou provocar admiração está excluído do traje modesto recomendado pela palavra de Deus. Conselhos aos pais, professores e estudantes. Olha só, que tudo quando chama atenção para a pessoa, no sentido do vestuário, Exatamente. ou provocar admiração, está excluído da ordem da palavra de Deus. Chamar a atenção eu e não o próprio Deus a quem nós adoramos. Isso nos quer dizer, usar uma certa roupa, né? E que em vez de exaltar a Deus, está a exaltar a nós mesmos. Está a chamar a atenção das pessoas a nós e não as pessoas para Deus, na forma como nós nos apresentamos. As pessoas não veem em nós um exemplo ou um modelo de Jesus. Ok. Acabam vendo outra coisa do que na verdade tinham que ver. Exatamente. É um assunto muito importante. A mulher não deve usar traje de homem, nem o homem traje de mulher. A calça é um exemplo. Veja, podemos ver aqui que na verdade a calça é um exemplo dos nossos dias. Porque, como nós podemos ler aí, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Falando de vestimenta, eles estão aqui, percebemos que a mulher não pode vestir o que é de homem, e nem o homem não pode vestir do que é de mulher. E sendo assim, quer dizer que mulher segundo o coração de Deus, quer dizer que tudo quanto ela vestir tem que ser dentro dos padrões de Deus. Isso. Assim como nós vimos no ponto antes, não pode chamar a atenção das pessoas para ele, mas a atenção das pessoas da forma como está para Deus. Então, exatamente, quando fala-se de traje, não pode usar do homem a mulher, assim como o homem da mulher, referia-se concretamente à calça. É o seguinte, este é um princípio. Deus estabeleceu um princípio de que o homem não pode vestir o que é de mulher, nem a mulher vestir algo de um homem. Aqui não temos como, por exemplo, se refere-se a calça, ou seja, refere-se a coisas tais, né? Este é um princípio, porque nós temos princípios, na verdade, desde os tempos lá, que nos nossos dias nós podemos, na verdade, ver a olhos, na verdade, que estão acontecendo. Esse é um princípio, por isso aí vem, esse princípio é válido para nós hoje. Aqui não está se referindo se é calça ou não é calça. Seria a pergunta, esse princípio é válido para nós hoje ou era somente para o povo de Deus no passado? Nós hoje estamos a usar um exemplo de calça. Não é? Quer dizer, não se refere concretamente que é roupa X ou aquela, mas nas roupas há distinção no que é de homem e no que é de mulher. Eu, quando fala disso, me faz lembrar que naqueles tempos não existia talvez casaco, né? Se não estejam em erro, não existia talvez calça, né? Mas aqueles tempos eles tinham aqueles vestidos e tinham uma diferença de entre eles, né? Do que é de homem e no que não é de homem. Nas mulheres o cinto era mais neutro, salvo erro, enquanto que os homens eram uma outra cor. O homem era neutro, as mulheres eram mais colorido por aí. E aí se via a diferença no que é de homem e no que é de mulher. Até nos dias de hoje, não há talvez esses vestidos, mas nas roupas há sempre uma diferenciação naquilo que é de homem e de mulher. É nesse sentido.
Pois bem, que na verdade este é um princípio, que não só esse princípio que era só para quem diz, o princípio continua. Ok. Que esse princípio era para diferenciar dos homossexuais da época ou para nós hoje. Não é? Sem dúvidas que sim, pois a profetisa a aplicou para nós. Então nós podemos confirmar agora, não é? No slide seguinte, podemos confirmar agora. Vejamos, a calça, aí continua, a calça. Nessa moda de vestuário, qual? A calça foi invertida à ordem de Deus. Vamos ver bem, vamos notar desta maneira. Nessa moda de vestuário, a calça foi invertida à ordem de Deus e desrespeitadas suas direções especiais. Ela usa o texto qual? De Deuteronômio 22:5. E diz: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominação ao Senhor teu Deus. Esta moda de vestuário, Deus não deseja que seu povo adote. Não é traje modesto e absolutamente não se adapta às mulheres modestas e humildes que professam ser seguidoras de Cristo. Deus quer que haja clara distinção entre o vestuário do homem e da mulher, pois se ambos os sexos usassem o mesmo vestuário, isto causaria confusão e grande aumento de crime. Por causa de quê? Por causa do vestuário. E nós podemos notar mesmo isso na questão de calças. Há mulheres hoje quando vestem, na verdade, calças, e às vezes você admira-se logo, só quando está na sua frente, e que afinal é uma mulher. De longe você não sabe se é Às vezes você mulher não descobre, sim. ou homem. Só de perto você consegue notar que na verdade é uma mulher, devido ao tipo de calça que tenha assim usado. Paulo pronuncia, aí ela diz, continua, Paulo pronunciaria uma repreensão, fosse ele vivo hoje, se contemplasse mulheres que professam piedade usando esta moda de vestuário. Que moda ela está falando aqui? E a moda que nós podemos ver que ela está falando é a questão de calça. Nessa moda de vestuário, que é a calça, né, foi invertida a ordem de Deus. Então, continuando ali, diz: as proibições de Deus são consideradas leviamente por todos os que advogam a remoção da diferença de vestuário entre homens e mulheres. Mensagem escolhida em volume 2, página 477 a 478, que fala, na verdade, a questão de vestuário, que deve haver uma distinção, uma clara distinção. Homem seja homem, mulher seja mulher. Isso nos submete que a calça é um perigo para as mulheres. É um perigo, na verdade, para as mulheres. Então, cuidado que deve-se ter quanto ao uso das calças. Não querendo concluir que usar calça é pecado, mas em questões de distinção, é muito importante que haja esse cuidado nas calças. O ponto Ou focal... podemos resumir que as mulheres usar calça é pecado. Como é que isso fica? Seria pecado uma mulher usar calça nos nossos dias? A maneira é a seguinte: quando alguém logo faz aquilo, logo estará causando, ou as pessoas vão pecar através dela. Então nós podemos concluir dessa maneira, sem nenhuma dúvida. Ok. É pecado usar calças? Isso as mesmo. Mulheres? Sim. Okay. Podemos pôr da seguinte maneira, que as mulheres quando vestem, na verdade, calças, estariam contrariando a ordem de Deus, que é uma abominação. Abominação é o que é diante de Deus? É pecado, na verdade. Mas é algo que está contra, é abominável. Algo abominável, irmão, é algo muito estranho diante de Deus. Algo que Deus não quer ver. Ok, certo. Dentro deste vestuário, falando de calça, eu já vi muitas calças, né? E uma das perguntas que nós recebemos aqui nos nossos estudos, que está a entrar agora, é que há muitas calças, né? E dentre essas muitas calças, conseguimos notar que essa calça é de mulher,
esta calça é de homem. Afinal de contas, onde está o erro da mulher usar calça? Pois bem, a questão é, o nome é calça. Não temos como. É por isso que aí vem. Nessa moda de vestuário foi invertida a ordem de Deus. Ok. Quer dizer, as pessoas adotaram, e nós poderemos ver mais à frente e responderemos a essa questão aí, que essa ordem foi invertida. Ok. Esta moda de vestuário, Deus não deseja que seu povo adote. Ok. Qual? Essa de que, como está dessa maneira, vamos inverter um pouco, diferenciar apenas um pouquinho só. Certo. Mas tudo, nós podemos ver que tudo quase fica da mesma maneira. Ok. Não é? Aí está um exemplo. Aí está o quê? Um homem e aí está uma mulher. Todos vestiram o quê? Calça. Qual é a diferença aí da calça? Até quando nós vemos que, mais ou menos nos nossos dias, essas eram, na verdade, as calças que eram adotadas muito mais naqueles tempos. E a diferença, mais ou menos, às vezes está aqui na cintura e tudo mais, né? Mas aí está um exemplo. É? E aí também podemos ver outra imagem. E isto, na verdade, nós podemos notar nos nossos dias, e isso é algo real. Está aí um homem e uma mulher. Por isso, que diferença, que mudança. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 188. Que diferença, que mudança que houve até nos nossos dias. Olha só. Um exemplo está ali. Podemos ver, quando Jezabel soube que Jeú havia chegado a Jezreel, pintou os olhos, penteou os cabelos e se sentou à janela. Jezabel, na verdade, é exemplo de uma mulher que era, na verdade, contra a ordem de Deus. A mulher, na verdade, que perseguiu o Elias. Certo. E nós podemos ver que um dos exemplos de maquiagem e tudo mais, de pintura, que as mulheres gostam também, de alguma forma nós percebemos, nós vemos que isso também é seguir o mundanismo. Quer dizer, maquiagem, em suma, é um sistema do mundo. É um sistema, na verdade, mundano. O povo de Deus não pode O povo de Deus não pode usar adotar, maquiagem. não pode adotar esses métodos. Mesmo em questão de quê? De mechas e tudo mais, as pessoas têm falado que as mulheres não podem, na verdade, fazer o quê? Usar essas coisas de mechas, tanto maquiagem, o quê? Isso nós podemos ver também um exemplo de que quando as mulheres, na verdade, pintam a sua boca, fica muito diferente. Os homens têm a tendência de olhar mais para a boca, até deixam a própria pessoa a cara, não é? Tem acontecido isso. Realmente. Por isso ele diz, muitos professos cristãos vestem-se, falam e agem como o mundo. Muitos estudam para decorar seus corpos, para parecer bem aos olhos do mundo, do que para aprender da palavra de Deus como ser por ele aprovados. Primeiros Escritos, página 180. O que poderia mais dizer eu sobre isso? Que muitas mulheres, na verdade, fazem isso. Isso sem dúvida. Levam tempo de manhã. A manhã sabática estão lá, até atrasam para congregar-se, adorar em adoração a Deus. Em adoração a Deus por causa de quê? Do vestuário, de decoração e tudo mais. Certo. Pois, e continua, diz: Deus não está em seus pensamentos, sua mente carnal demora-se neles mesmos. Exatamente. Decoram os seus pobres corpos mortais e olham então para si mesmos com satisfação e prazer. Jesus e os anjos olham para eles com ira. Primeiros Escritos, página 274. Realmente. Olha só, irmão. Veja só. Que Jesus e os anjos ficam tristes por essas coisas aqui, que são abomináveis diante do Senhor. Okay. Diante do Senhor. Okay. E este exemplo aqui não só para o quê? Não só para as mulheres num certo ponto.
E nós poderemos continuar numa segunda parte sobre o tema, a questão das mulheres. Por que nós trazermos este tema, a questão mulher segundo o coração de Deus? Exatamente. Por que nós exortamos as mulheres a se vestirem desta maneira? Nós poderemos ver no próximo estudo que existe um contato muito que ocorre diante do homem e uma mulher. Ok. E por que Deus fez isso? Não é? E dessa forma, porque a mulher não pode vestir-se de uma forma indecente e de uma forma que não é modesta também. Então, saias vestidos acima do joelho é proibido por Deus. Isso é óbvio. Isso está claro. É uma questão de lógica. Porque algumas pessoas até dizem, ok, me mostra na Bíblia onde que diz que é pecado estar de sainha, né? Estar de uma saia curta. Onde está na Bíblia isso? Algumas pessoas às vezes têm isso, mas é uma questão de lógica. Lógica que deve funcionar. A pessoa vê, sente, percebe que na verdade o estado que eu estou, não estou apresentável diante de Deus. Ou seja, Isso. algumas coisas nós não precisamos de ver na Bíblia escrito tal como aquilo que nós queremos. Mas, basicamente, com a lógica, nós percebemos que isso aqui é recebido diante de Deus, como também não, porque o tema já diz tudo. Mulheres segundo o coração de Deus. Mulher segundo o coração de Deus. Exatamente. Daí que no livro de Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Realmente. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, na verdade, eles não podem estar de desacordo com Deus. Exatamente. Devem estar com acordo. E porque são guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo avisa a pessoa, diz à pessoa, não é assim, é assim. Faça isso, filho, faça isso. Porque não fazemos tudo segundo as nossas próprias vontades. Deus é quem faz em nós. Exatamente. Deus é quem opera em nós. Então Deus não permitiria, sem nenhuma dúvida, pessoas estarem daquela maneira. Esse vestuário é um vestuário que não deve a mulher estar, ou é um vestuário que a pessoa não deve se apresentar diante de Deus. Muito bem. Esse vestuário não só é para a igreja. Ok? Não só o sentido é para a igreja. Ela deve ser mulher de Deus representável em todo lugar com vestuário modesto. Realmente, como o verso já havia lido. Porque alguns podem dizer, essa roupa, ok, na igreja toda razão, mas fora, eu acho que não precisamos de usar isso. A pessoa veste como, mas diante de Deus tem que se apresentar de uma traje, quer dizer, bonita, quer dizer, e não pode ser atraente, mas deve ser de forma moderada, como vimos no 1 de Timóteo capítulo 2, versículos 9. Pois bem. E nós podemos ver que isso é óbvio, é claro. Mulher deve ser mulher de Deus em todo lugar. Não é? E falando disso, O também vestuário nós- da segunda classe que passou diante de mim, seus vestidos tinham um extremo de corteza que desgostara e suscitara preconceitos a pessoas boas. Não preciso dizer que esse estilo me foi mostrado como sendo demasiado curto, não é? Mas aí a tendência, na verdade, é de que esse vestuário, na verdade, não anda com os princípios de Deus. Isso aqui me faz lembrar aquilo que Jesus Cristo disse. Eu não digo porém, eu digo porém, que a todo homem que olhar a uma mulher com desejo, já cometeu pecado. Quer dizer, o vestuário, em outras palavras, quando as mulheres, referente à forma como as mulheres têm se vestido, em algum momento tem excitado desejo Isso. sexual nos homens. Primeiro, não é só o vestuário, no sentido que tem que estar assim, mas também o vestuário contribui bastante naquilo que é a atenção do homem e até do próprio pecar na parte do homem, porque o pecado não é só mesmo a própria ação, mas só por olhar, só por pensar, realmente nós já pecamos. Então esse não é o perigo somente para elas, né, diante de Deus, mas também delas quanto as pessoas estão ao redor delas. Ao redor, isso, Ok. muito bom. Muito obrigado, na verdade, pela esta contribuição. Isso mesmo tem acontecido tanto
não é? E a esse ponto mesmo que trouxe Ok. que quando na verdade alguém olha com desejo, na verdade, isso tudo tem acontecido mesmo por causa da questão do No vestuário. vestuário. Você está aí na igreja, uma irmã passa, uma amiga passa, alguém vai para a igreja. Quer dizer, um vestuário escandaloso pode estar no púlpito e em diante. É um assunto mesmo muito preocupante, mas creio que a partir desses estudos nós vamos sair daqui reavivados. Pois bem, uma terceira classe passou diante de mim. Seu vestuário era do comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável. Estavam umas poucas polegadas acima da sujeira da rua. O vestido deve chegar até um pouco abaixo do cano da botina. Deve, porém, ser bastante curto para não tocar na imundícia da calçada e da rua, sem que precise ser levantada com a mão, né? Este é um exemplo de uma outra classe, na verdade, que passou diante dela, né? Diante da visão, e ela viu uma certa classe que de alguma forma tinha vestido de uma forma saudável, porque o vestuário também deve andar em questão também de saúde. Por exemplo, a questão de saias, muitas mulheres hoje vestem saias, embora até pode ser uma saia modesta de alguma forma, ou seja, uma saia que é longa, Passa os joelhos. que passa os joelhos. Esse é o ponto, deve passar os joelhos. O princípio é que tem que passar os joelhos. Tem que passar os Pode joelhos. ser antes dos E joelhos. se passa os joelhos, a pessoa pode sentar sem que use uma capulana. E muitas mulheres hoje, quando sentam, logo a tendência, ou praticamente nós podemos ver o que? Ela Saia leva a sobe. capulana, a saia sobe e leva a capulana, põe aqui. Logo, o que a pessoa fez? Preferível não usar isso, porque é um sofrimento, terá que ter que pôr outras vestes. E outra coisa, a saia não deve ser aquela que aperte. Ok. Deve ser algo tão assim que não chama nenhuma atenção. Porque até pode até ser modesta no sentido de altura, por aí em diante, mas atrás, tudo apertado, tudo desenhado, você vê até a cor da calcinha que a mulher usou, tu veja os designs lá atrás, quer dizer, veja a parte que fechou, a parte que não fechou, a parte de fio, mesmo é um escândalo, é mesmo um escândalo. Pois bem, de alguma forma vê-se na verdade roupas interiores, Ok, não é? exatamente. Certo. Exatamente. Uma terceira classe que passou diante dela, nós podemos ler aí e vemos que saias vestidos abaixo do joelho é apropriado ou é aprovado por Deus. O fato é que, se o coração estiver reto, retas hão de ser as vossas palavras e o vosso vestuário. Isso é claro. É. Se o coração estiver reto, Exatamente. as palavras nossas também serão retas. Retas. E também o nosso vestuário será reto. Tudo combina. Verdade. E você pode notar e procurar ver mulheres que na verdade se vestem de uma forma modesta na igreja. Se tu veres ela, e poderá na verdade se admirar. Ok. Poderá na verdade admirar-se da pessoa. Você poderá ver que o coração, Uma as suas coisa palavras e tudo mais está de encontro. de encontro. A mulher piedosa, modesta, irá vestir modestamente. Julgamos o caráter de uma pessoa pelo gênero de vestidos que usa. Uma mulher modesta e piedosa vestir-se-á discretamente. Isso é claro. Às vezes nós julgamos mesmo as pessoas ou as mulheres pela forma que vestem. Antes nós sabemos qual é o coração dela. Às vezes só pelo vestir nós compreendemos que essa pessoa. Porque às vezes nós consideramos alguém, porque há pessoas que são chamadas jovens, no sentido de homens, que são chamados de pastor e tudo mais, só pela forma que veste. Mas não sabe, talvez alguma vez ainda não viram a pessoa com a Bíblia ou algo mais, mas dizem, pastor, tudo mais, porque é da forma que veste, da forma que fala e tudo mais. Mesmo as mulheres, da forma que vestem, até pode perguntar, de que igreja você é?
Por isso, na verdade, às vezes nós julgamos por causa do que a pessoa veste. Aqui está. E acompanhamos e nós logo vemos que o vestuário anda com o quê? Um coração. E aí nós vemos que o vestuário anda com Sim. vestuário e espiritualidade. Exatamente, espiritualidade. A moda está deteriorando o intelecto e carcomindo a espiritualidade de nosso povo. Vamos prestar atenção mesmo nesta citação. É uma citação muito, na verdade, importante que temos de levar em conta. A moda está deteriorando o intelecto e carcomindo a espiritualidade de nosso povo. Como? A obediência à moda está penetrando nossas igrejas adventistas do sétimo dia e fazendo mais que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus. Tudo isso por causa de vestuário. Foi mostrado que as regras de nossa igreja são muito deficientes. Sublinha, as regras de nossas igrejas são muito deficientes. Todas as manifestações de orgulho no vestuário proibidas na palavra de Deus devem ser motivo suficiente para a disciplina na igreja. Caso haja continuação em face de advertências e apelos e ameaças, perseverando a pessoa em seguir sua vontade perversa. Isto poderá ser considerado como prova de que o coração não foi absolutamente levado à semelhança com Cristo. O eu, e unicamente o eu, é objeto de adoração. E um professo cristão assim induzirá muitos a se afastarem de Deus. De fato. Muitos se afastam de Deus, muitos na verdade entram em apostasia, adultério e aquele pensamento, na verdade, ou seja, aquilo que Jesus nos trouxe de que basta tu olhares com desejo. Isso acontece muito na igreja. Suscita um certo desejo sexual. Sim, mesmo dentro das igrejas, por causa da deficiência de regras, na verdade, porque foi mostrado que regras deficientes há nessas igrejas. E quando na verdade as pessoas lhes é apresentado essas advertências, dizem o quê? E quando reclamam essas pessoas, quando lhes é enviada essa mensagem, nós logo percebemos e terminamos de que na verdade essa pessoa não quer mudar. Por exemplo, eu levo essa mensagem, sento com muitas irmãs e eu apresento, digo, irmãs, é assim. Aqueles que vão reclamar, dizem, não é nada, isso não é nada. Nós concluímos o quê? Concluímos que são mulheres que não foram, na verdade, absolutamente levados à semelhança com Cristo. Não foram mudados a vida, porque não aceitaram, não abriram o coração. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado. Termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Isto é algo de responsabilidade para nós. E é algo que nós precisamos ter em conta, na verdade. Cumpre erguer-se imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Está testemunho slide volume 1, página 600. Isso é claro. As nossas irmãs, mulheres, temos que levar isso em conta, considerarmos isso e sermos fiéis, piedosas, vestirmos de uma forma decente, coerente diante de Deus, para que diante dos seus olhos nós possamos ser o quê? Mulheres segundo o coração de Deus. Os que aceitam a verdade por amor a ela morrerão para o mundo e se tornarão mansos e humildes de coração, à semelhança do seu divino Senhor. Logo que o coração esteja direito, a vestimenta, a conversação e a vida estarão em harmonia com a palavra de Deus. Que lindo! Vermos na verdade corações convertidos e na verdade ligados ao coração de Deus. Mulheres, esteja alerta
para as mensagens que você está enviando. Deus clama, Deus chama sua igreja para ser separada do mundo em relação ao vestuário, mais do que nós imaginamos. É este que é o conselho da profetisa Ellen White, Cartas 19 de 1861. E aí vem, faltam Elias hoje para salvar a igreja do mal, das modas, revistas adventistas que foram publicadas, falavam especificamente de falta pessoas como Elias, né? Pessoas como Elias para alertar, aconselhar, chamar a atenção. Precisamos dessas pessoas que falam a verdade e que dão bons conselhos naquilo que é a vestimenta das mulheres. Realmente é um grande desafio. É um grande, na verdade, desafio é que precisamos mesmo de pessoas corajosas, pessoas, na verdade, que levantam voz como trombeta e denunciar os pecados do povo. E Elias foi uma pessoa, na verdade, como João Batista, que apresentaram mensagens tão fortes e que nós temos que apresentar uma mensagem tão forte mais do que a deles. Exatamente. Porque nós somos pessoas que estamos vivendo as cenas dos últimos dias da história desta terra. E dessa maneira nós precisamos apresentar essas mensagens da forma como Deus nos apresenta. Aqui está, nós terminamos, na verdade, e acreditamos que, sem nenhuma dúvida, e que as mulheres possam, na verdade, diante de Deus, serem mulheres mesmo. E eu gostaria que o irmão Silva pudesse ler essa mensagem tão bela, para que as mulheres se sintam valorizadas por elas mesmas, se sintam bonitas por elas mesmas. Elas sejam mulheres, na verdade, mulheres que sejam especiais diante de Deus e que se vistam de uma forma modesta, na verdade. E que eu acredito que não há nenhuma dúvida quanto à questão do vestuário e modéstia, e que as mulheres devem apresentar-se modestamente diante de Deus. Que diz? Faço a leitura. Mulher, o Senhor a faz bela. Mulher, o Senhor a fez bela. Porque se sentir feia? Mulher, você é o resultado da suprema obra de arte do arquiteto mais perfeito do universo. É necessário que você se valorize como tal. E, mulher, se durante a vida a obra de arte de Deus se manchou em você, não se preocupe, pois o arquiteto ainda está construindo sua vida. Deus apenas começou a obra em você. Mulher, Ele vai terminá-la, como diz o livro de Filipenses, capítulos 1, 6. Aquele que começou a boa obra, assim terminará. E apresentá-la a si mesmo. Você, gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como diz o livro de Efésios 5, 29. Certo, nós queremos agradecer, na verdade, por essa mensagem muito especial às mulheres, que sejam mulheres, na verdade, especiais diante de Deus, que essa mensagem é uma mensagem de bendita esperança, a mensagem da grande esperança, da grande volta de Jesus, que irá, na verdade, apresentar a todos nós
E para aquelas mulheres que se sentem de uma forma tão estranha, talvez dizer assim, sintam-se na verdade valorizadas, sintam-se mulheres, vistam-se como mulheres e andem como mulheres. E dessa forma nós terminamos com a nossa mensagem desta noite, como uma mensagem na verdade tão especial e que nós queremos agradecer pela companhia e presença de todos, e dessa forma como nós mulheres puderam acompanhar o tema apresentado, e fique feliz na verdade, e eu sei que tu és uma mulher fiel, e da forma que acompanhou o tema, o Espírito Santo esteve ao seu lado lhe dando esses conselhos, que não foram vozes humanas na verdade, mas o Espírito de Deus esteve falando no meio de homens. Por isso eu gosto de uma mensagem que diz na verdade: mulheres, não brinquem, minhas irmãs. Por mais tempo com a própria alma e com Deus, foi-me mostrado que a principal causa de sua apostasia é o amor que tem ao vestuário. Deus proíbe que seu povo adote essa moda. Oponho-me a esse tipo de vestimenta. Foi mostrado como estando em desacordo com a palavra de Deus. Li o que estava no Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 647 e 648. Não brinquem, mulheres. Sejam mulheres. Mulheres especiais, mulheres que sejam exemplos, mulheres que se apresentam no livro de Provérbios, capítulo 31, mulheres virtuosas, como se diz, não é? Mulheres que edificam a sua casa, mulheres que sabem educar os seus próprios filhos, que sejam exemplos na sua casa. Eu agradeço desta forma e deixo tudo na presença de Deus e ao apresentador Silva Lancas. Muito obrigado pela essa explanação profunda do tema Mulher segundo os olhos de Deus, Mulher segundo o coração de Deus. É um tema mesmo muito bom e vem no momento certo, porque é o que está acontecendo. E estamos a ver os últimos tempos, em que às vezes não sabemos o que é o certo, e alguns até usam Bíblia, mas com esse tema nós percebemos, na verdade, falando de mulheres, a forma como a mulher deve ser, a forma como a mulher deve se comportar. Agradecemos muito a sua presença, porque edificou o nosso espírito, contribuiu bastante para a nossa espiritualidade. E creio que as mulheres que estão a acompanhar o programa em áudio, que estão a acompanhar em direto, viram mesmo, na verdade, não é para insultar a elas, mas é uma chama de atenção. Eu creio que elas receberam isso do coração. Amém. E terminar dizendo que mulher é aquela que edifica, é aquela que traz algo novo, é aquela que não sente-se mal quando alguém ensina, mas recebe toda a lição, toda a crítica com amor e carinho. Que Deus possa abençoar a José Luís por ter aceito o nosso convite, estar aqui e poder nos brindar com esse tema especial, usado pelo poder de Deus. E sei que de lado do outro lado muita coisa mudou e melhorou. Que a partir de hoje muita coisa de bom acontece em ti. Quero agradecer por tudo e com a próxima oportunidade do nosso programa Sem Tabus Espiritual, Deus abençoe, te guarde e bom descanso. Obrigado. Obrigado.